o manuscrito de Arthur Conan Doyle. Esse é um plot específico para um tipo de sistema que eu não citei quando a gente estava falando de CDS, porque eu guardei para essa parte, que é o sistema chamado Brindlewood Bay. Em Brindlewood Bay, os personagens são mulheres de meia idade da classe média que fazem parte de um clube de livro de investigações policiais e que gostam de resolver casos de maneira amadora. Então, basicamente, o cenário é esse, um bairro de classe média com mulheres de meia idade. E, no caso, elas se autodenominam as experts do crime. Porque elas, sim, eu não sei se isso é um hobby real dos Estados Unidos, mas além do sistema do Brindlewood Bay, que tem isso como plot central, tem uma série que eu assisti na Prime chamada Yellow Jackets, e uma das personagens faz parte de um grupo de investigações amadoras lá. Então, eu não sei se isso daí, eu nunca tinha ouvido falar, então eu nunca ouvi falar isso aqui no Brasil, mas lá parece que isso é um hobby válido, assim, que muitas pessoas têm. É sim, é bem enfático. Curioso, né? Uhum. E aí, aqui no Brasil não tem, porque nem quem tem que resolver os casos resolve. Então, elas são convidadas para participar do festival literário na cidade onde elas vivem, e elas vão encontrar vários autores famosos de romances policiais. E uma das atrações do evento é a apresentação de um novo livro de Arthur Conan Doyle, que supostamente foi encontrado em um baú secreto. E, no entanto, ali, na noite anterior à apresentação, ao evento, o responsável pelo evento, pelo festival, é encontrado morto em seu escritório, com um bilhete que diz "Elementar minha cara". Aí as experts do crime, então, elas precisam investigar o caso, descobrir que existem ali vários suspeitos, tanto entre os autores, quanto entre os organizadores do festival, e elas também descobrem que o manuscrito contém pistas sobre um antigo culto dedicado a Cthulhu, que há forças ocultas interessadas em impedir que ele seja revelado ao público. Rapaz, então se escalou muito rápido. Aí as experts do crime terão que usar ali as habilidades para desvendar o mistério. Como é que funciona o sistema do Brindlewood Bay a grosso modo? Não existe, ele é um sistema baseado na engine do Powered by the Apocalypse. Então, ele é um de narrativa compartilhada. Portanto, não existe, no final das contas, um resultado verdadeiro. O mestre não pensa no, tipo, eu sei quem é o culpado, eu sei o que aconteceu. Ele tem ali uma lista de pistas, e com isso ele vai, à medida que elas vão usando as habilidades dela ali, elas vão descobrindo essas pistas e o mestre vai jogando essas pistas. E elas precisam depois, no final, de acordo com a quantidade de pistas, montar o case board delas lá, montar o quadro com as informações e falar, tipo, bem no estilo detetive. Eu acho que foi fulano de tal por causa disso, usando dessa maneira, ele fugiu assim, tipo, revelar o grande finale todo do plot. E aí, elas montam essa história baseada nas pistas, ou seja, as pistas não precisam necessariamente ligar umas às outras, elas podem ser várias pistas diferentes, onde os jogadores vão montar esse quebra-cabeça e interligar da maneira que eles forem criativos e acharem que faz sentido. E aí existe, na verdade, o certo ou errado, que é, depois que elas fazem essa reunião, escrevem, jogam 2d6 e somam a quantidade de pistas que elas encontraram, menos o nível de desafio do caso. Se for 10 ou mais, elas acertaram, tipo, a história que elas inventaram é real e realmente aquele caso foi resolvido por elas. Se for 6 a 10, é um agridoce, então resolveram, mas rola uma treta e elas precisam, de última hora, resolver, tipo, o cara tá fugindo, ou o cara precisa de última hora tentar resolver, ou menor que 6, elas falharam e o cara conseguiu fugir. Então, eu trouxe 3 pistas desse caso do manuscrito de Arthur Conan Doyle para ajudar a galera, e aí, se alguém um dia for narrar, pode desenvolver mais pistas. A pista número 1 é que em cima da escrivaninha do organizador morto é encontrada uma xícara de chá com os restos do que ele bebeu. Então, pode levantar suspeitas sobre o copeiro, pode ser um cultista ou algo do tipo. Pista número 2 é que o organizador ele recusou a edição de um livro de um autor local para poder dar espaço para esse livro do Conan Doyle. Então, na caixa de correio dele, do organizador, é uma carta de recusa que ele enviou pro cara, falando assim, não vou publicar seu livro. Só que essa carta voltou do Rio, porque ela não encontrou o destinatário. Então, o autor ignorado pode também ser um dos suspeitos. E, por último, o Elon Musk tentou comprar esse manuscrito entrando em contato com a editora, se oferecendo uma boa grana para poder ter exclusivamente o direito do manuscrito do Arthur Conan Doyle, que é uma coisa única, né? Só que o editor morto, ele queria as glórias de publicar ele mesmo. Ele é uma editora já conhecida de livros de romance policial, então ele ter os direitos únicos sobre a publicação desse manuscrito de Conan Doyle seria uma coisa, uma realização da vida dele.
Então, no final das Musk contas, matou ele. os sócios do editor podem ser gananciosos ali e queriam vender para o Elon Musk os direitos autorais desse manuscrito do Arthur Conan Doyle. Então, são 3 opções de pistas, e aí pode se desenvolver mais à medida que forem planejando ali uma aventura de maneira mais completa. É interessante porque a dinâmica desse sistema é uma das coisas que eu uso muito para improvisar nos mistérios que eu faço. Eu não deixo as coisas totalmente fechadas. Então, quando os jogadores vão trilhando caminhos novos, eu uso o caminho dos jogadores para moldar a história. E aí é mais ou menos o que o como é que é o nome dele? O que escreveu Gelo e Fogo, o Martin. J.R. Martin lá. Ele escreve do mesmo jeito. Que ele vai criando a história e os passos seguintes são simplesmente consequências dos passos anteriores. Então ele não tem claramente na cabeça dele o que vai acontecer. Porque às vezes as coisas vão surpreender o próprio autor, né? Então eu acho interessante isso daí, eu tento usar sempre. Eu gostei especialmente porque uma das personagens da Agatha Christie, que certamente inspirou essa ideia, é uma senhorinha, é a Miss Marple, que é a segunda personagem mais famosa dela, né? Que resolve mistérios da vizinhança usando exclusivamente as coisas que ela sabe da vida das pessoas só na base da fofoca, do tipo, não, sim, eu já vi fulaninho fazer isso quando ele tava traindo a mulher, então eu sei como é que ele se comporta e tal. Cara, eu fiquei muito interessado nesse sistema, muito interessado. Eu vi que ele saiu em 2020, né? No Kickstarter, né? Não conhecia. É interessante porque eu acho que você falou da personagem, e eu acho que as personagens no geral devem agir muito similar a isso. Porque são mulheres de meia idade, de classe média, que tem o quê na opção? Fofoca, elas não têm autoridade, elas não têm autoridade para chegar lá no IML, por exemplo, investigar o corpo. Então elas têm uma série de recursos limitados pelo que elas são, para poder tentar desvendar. Então isso aí eu acho que é o que torna mais interessante. Ela não tem como ir lá ver o corpo, mas ela pode perturbar o filho da Cotinha, que é o legista, pra saber o que é que aconteceu com o rapaz, coitado. Nossa, exatamente. E você sabe o que eu acho bacana nesse sistema? Você pode extrapolar ele, por exemplo, para outras histórias com personagens secundários. Por exemplo, os personagens secundários de Arquivo X, que é a galera do Pistoleiro Solitário, que ficava investigando as coisas via internet. Tipo no Supernatural tinha os Ghostfacers. Os Ghostfacers. É isso aí, cara. Cara, Ghostfacers. Eu gostei muito porque eu fico imaginando você lidar com os personagens com as restrições que tem. Porque não é à toa que o sistema é feito pra pensar em senhorinhas. É pra você não considerar... Você não vai considerar a possibilidade de resolver a parada no tapa. Entendeu? Tipo... não, existe uma ameaça de violência. Então a gente não vai seguir esse caminho. Eu não vou tentar rolar o dado pra ver se eu bato mais no policial com a minha... Ele tem uma dinâmica que é de desafios, né? Que é justamente você não simplesmente vai entregando as pistas e pronto. E aí tem que, em algum momento, gerar um desafio para ela enfrentar. Inclusive, pode ser, isso que você falou, uma ameaça de violência. E aí, quando ela sofre essa ameaça de violência, ela leva uma desvantagem. E aí, uma maneira de acabar com essa desvantagem é fazer uma coisa reconfortante. Tipo, tomar chazinho com as amigas, fazer tricô, ou alguma coisa do tipo assim. Tipo, menina, nossa, é muito bravo ele. Excelente. É tipo o Bilbo. Quando tá na ameaça, eu vou fazer o que? Eu vou fazer janta, que eu me acalmo. Cara, curti muito, vou dar uma olhada depois do sistema.